Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre pinturas especiais, com Marcelo da Decorcrio. Marcelo, é o seguinte, desculpe que às vezes eu falo Marcelo, porque meu irmão chama Marcelo. Mas Marcelo, é o seguinte, como a gente terminou falando no primeiro bloco, vocês fazem um material, né? A produção do material, fornece o material e produz o material. O que a gente gostaria de saber é quais esse diferencial, porque realmente é um material diferente no mercado. Então, quais são os diferenciais de forma geral para a gente passar para os telespectadores? Olha, Júnior, com toda a tecnologia que tem hoje, desde o início da marca, né, desde da fundação da Decorcrio, foi algo que a gente sempre quis manter, que é a produção artesanal. Né? Então a gente não gosta muito dessa coisa de alta tecnologia, deixar lá, porque assim, hoje a gente trabalha com mais de 2.000 cores. Sim. Né? Então é um produto bem personalizado, ele vai depender de cada obra. É verdade. Tá? Então às vezes o cliente vai lá hoje, escolhe uma cor, daqui 3, 4 anos ele volta querendo pintar, querendo fazer uma reforma e ele quer a mesma cor. Então a gente gosta de fazer uma produção artesanal para conseguir chegar nessa tonalidade, né? Então quando a gente faz uma produção a gente guarda um pouquinho dessa amostra, deixa num cadastro lá para o cliente, né? Daqui 3, 4 anos, se ele quiser repintar, se ele quiser fazer um detalhe a mais, qualquer coisa, a gente tem o cadastro dele e consegue fazer na mesma cor. Então é algo que a gente trouxe, vem trazendo e vai continuar também, que é essa produção artesanal. E nós acreditamos que com isso a gente consegue manter a qualidade também dos nossos produtos. Então esse é o nosso diferencial, a gente trabalha com produto de alta qualidade, com matérias-primas devidamente selecionadas e a produção artesanal. Né? Lógico que a gente utiliza máquinas para bater todos os componentes, tudo, mas sempre tem a mão do homem ali, sempre tem um acompanhamento técnico em todas as produções para a gente conseguir garantir o nosso produto, que é a principal preocupação da marca, com a qualidade dos produtos. Muito bem dito, Marcelo. Eu do outro lado, como engenheiro, eu enxergo realmente isso no sentido que vocês realmente nem podem fazer em grande escala, porque vocês fazem com exclusividade. Exato. Então, cada cliente, você tem uma determinada cor, um determinado tipo de textura. Eu imagino 15 tipos de texturas, como você falou. Com a variação de cores que tem, se você tiver um estoque, você vai ter lá um problema, né? É que você tudo personalizado. Nós nem então, temos. é sob encomenda. Tudo sob né? encomenda. Então, realmente especializado, tem essa parte artesanal, porque ela é realmente específica, né, para o cliente, que é determinado através dessas cores e da própria textura, através do engenheiro, do arquiteto, ou mesmo do decorador. É algo exclusivo, né? É exclusivo. É exclusivo. E isso dá, então, um grande diferencial também, né? Não só é diferente para construir, para se fazer um material, como é diferente no sentido de que é difícil ter uma casa com o mesmo material, né? Exatamente. Ou seja, com o mesmo material de textura e cor, porque a variação é muito grande. Né? Então, realmente é um tipo de especialidade, essas pinturas especiais, que você realmente tem esse grande diferencial. Perfeito. E eu queria saber também o seguinte, aí vem assim, a durabilidade, né? A manutenção, como é feito, se existe, por exemplo, alguns produtos que se encaixam melhor, por exemplo, numa cidade como Jaú, que a terra, vamos dizer, é um problema, ela é uma tinta, né? Nós temos uma terra roxa, diferente de Bauru, né? Que já é uma areia mais clara, né? Então a própria poeira, ela também interfere na pintura e principalmente numa textura. Então eu sei que tem clientes que falam assim, eu não quero textura porque acumula poeira, por exemplo. E eu sei que vocês têm materiais com uma película, né, de impermeabilização e que facilita tudo isso. Como é que é essa? Na verdade, assim, as texturas, todas as 15 texturas a gente faz para ser adequada a qualquer tipo climático, qualquer cidade, né, que não tem essa variação. O que muda muito e é interessante é a arquitetura.
né? Você pega, por exemplo, a arquitetura de Bauru, é mais voltada para aquela coisa clássica, aquela coisa com brilho e tal. Jaú, Botucatu são projetos mais rústicos, com aquela pegada de fazenda, de campo. Então, nisso só tem essa diferenciação, né? Eu particularmente gosto muito da arquitetura de Jaú, de Botucatu, com essa pegada fazenda, né? Mas em questão de resistência e de durabilidade, todos os produtos são fabricados para serem aceitos nos tipos de obras. É lógico, às vezes você tem um reboco que às vezes ele está com alguma emenda, então você vai sugerir um produto um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosso, né? Mas isso vai variar de caso a caso, né? Mas em condições climáticas, essas coisas, os produtos são bem aceitos em todos os tipos de situação, né? E a poeira, a chuva, quanto à manutenção, tempo, né, que sol, você tinha... como é que... Exatamente. A textura, ela tem um desbotamento que é um desbotamento natural. Tá? Quando você utiliza um pigmento de alta qualidade, esse desbotamento é por inteiro. Então ele não fica manchas, né? Ele não fica aquelas bolas de mancha, aquela coisa que acaba danificando o ambiente, danificando a construção. Esse é um dos nossos diferenciais, é um lado interessante, tá? E além disso, as texturas da Decorcrio elas podem ser lavadas com a máquina VAP, com sabão neutro, ela tem essa manutenção. Então aqui, como você falou, que tem esse problema de poeira e tal, você consegue estar dando uma manutenção com uma simples limpeza, uma água, um sabão neutro, você consegue ter essa manutenção. Quer dizer, não impregna, né? É uma coisa que ela fica ali na superfície, tem uma película, vamos dizer, impermeabilizante que não deixa... As texturas todas são hidrorrepelentes, algumas pessoas chamam de hidrofugantes. O que quer dizer isso? Ela não absorve o contato com a água, né? Então ela repele qualquer contato com água, guarda-chuva, qualquer tipo de contato com água, ela acaba repelindo. Isso acontece com a sujeira também. Sim. Ela acaba ficando na superfície, então você batendo um jato d'água, qualquer coisa assim, ela já acaba tendo uma limpeza. Sim. É lógico, em muros a gente costuma utilizar uma cor um pouquinho mais escura, porque é onde vai ter contato com chuva, às vezes acaba escorrendo um pouco de alguma sujeira, então costuma-se na arquitetura utilizar uma cor mais escura nos muros e uma mais clara na casa. Mas não tem nenhum empecilho contra isso, tá? Elas todas podem ser lavadas, todas têm esse tipo de manutenção, né? E daqui 5, 6 anos, se você quiser trocar de textura, você pode aplicar a textura por cima, ou então pode simplesmente pintar a gente tem um produto que chama repinte, que é como se fosse uma tinta, que você passa em cima da textura. Ela mantém a mesma característica, a mesma resistência, a mesma durabilidade, e às vezes você quer mudar de cor, você acaba enjoando da cor, a gente tem esse outro produto também que é o repinte. Eu sei que existem algumas marcas assim que você tem a textura já na cor e tem marcas que a textura é branca e depois você pinta em cima. Certo. A de vocês... A nossa é colorida. Ela já vem na cor. Ela já vem na cor. Na verdade a gente tem as duas opções, mas 95% das obras ela vem colorida. Por quê? Quando você pinta por cima, você tira toda a hidrorrepelência da textura. Então ela já não tem a mesma resistência do que uma textura pigmentada. Além disso, é um trabalho a mais, são 3 trabalhos, né? Você tem que passar o selador, passar a textura e pintar por cima. Então o custo-benefício da textura pigmentada é bem melhor. Você acaba gastando menos tempo, menos dinheiro e o resultado também fica mais satisfatório. Então 95% das vendas hoje são texturas pigmentadas. Certo. Um dado importante, eu acho que é bom a gente já comentou alguma coisa aqui, mas falar um pouco mais, porque na própria conservação, que é importante, é a impermeabilização. Certo. Vocês também fazem produto específico para impermeabilização? Como é que é? Essa é uma questão muito importante, tá? Hoje em dia tem milhões de produtos impermeabilizantes, né? A textura em si, ela, como eu falei, ela é hidrorrepelente e tal, mas a gente recomenda que seja impermeabilizado antes de aplicar a textura. O que acontece muito é a impermeabilização de forma incorreta. Porque quando você impermeabiliza direto no reboco e com um produto não apropriado, ele acaba danificando qualquer tipo de pintura. Porque veja bem, o reboco, quando você impermeabiliza, ele cria uma película. Então qualquer coisa que você colocar em cima dele vai acabar desplacando com o tempo, surgindo bolhas, né?
Então a gente recomenda que seja impermeabilizado, mas consulte sempre o engenheiro, consulte sempre o responsável pela sua obra e também de quem você vai comprar esse impermeabilizante. Sim. Nós não fabricamos impermeabilizantes, nosso foco é textura mesmo. Sim. Então a gente sempre recomenda, olha, vai fazer a impermeabilização? Faz a impermeabilização correta. Né? A gente recomenda sempre que seja feito no tijolo mesmo. Passa o impermeabilizante direto no tijolo, reboca e depois passa a textura por cima. Isso é importante. Exatamente. É uma questão que feita de maneira incorreta, você vai ter um prejuízo aí enorme, às vezes acaba desplacando as texturas, e não só a nossa, qualquer tipo de textura, qualquer revestimento que você coloque ali, por ele criar uma película, ele não vai acabar aderindo bem à textura ou qualquer tipo de revestimento. Eu acho que, na verdade, todo mundo já teve a oportunidade de ver paredes quando tem umidade, né? Que fica aquele bolor, fica aquela situação que você pinta e repinta e não tem solução porque não tem impermeabilização. Então, desde a impermeabilização do alicerce, muito importante, e depois, claro, essa impermeabilização que de repente pode ser até mesmo no próprio tijolo para depois fazer o revestimento, porque o revestimento de argamassas, elas normalmente, o que acontece? Às vezes também acontece das pessoas quererem pintar com muita rapidez, no sentido assim, rebocou e já quer pintar. Não espera tempo de cura. É um erro grande, porque não sabe, não tem conhecimento e por isso precisa do auxílio de engenheiros junto. Porque ali tem umidade dentro daquela massa e aquela massa ela vai perder a umidade com o tempo e às vezes dependendo do ambiente, né? Porque se for um ambiente muito fechado vai demorar mais, se for um ambiente externo com o sol batendo, claro, demora menos, mas isso ela tem que ter essa sensibilidade para ter um período realmente da impermeabilização, para curar, para você poder impermeabilizar depois. Porque a água, ela vai sair do material, né? E aí ela forma as bolhas, começa a sair as bolhas e as pinturas então não aguentam e começam a ficar esverdeadas. Exatamente, né? Então isso tudo realmente é fundamental. Algumas pessoas acham que o custo de impermeabilização, como não se vê, é uma coisa que fica lá dentro, né? Não quer gastar, acha que é necessário, custo, mas não é não. Viu? Mais um custo do que um benefício, mas não é. É fundamental e é um benefício tremendo em termos de vida útil da obra. Eu acho que na construção, e você acho que vai concordar comigo, todo cuidado é pouco, né? A gente precisa sempre estar se informando, não fazer as coisas aí sem o auxílio de um engenheiro, sem a avaliação de um engenheiro, porque qualquer probleminha que dê pode custar muito mais caro do que o acompanhamento de um profissional qualificado, né? Então a gente recomenda sempre que a vistoria de um engenheiro também, né? A fábrica ela sempre manda um laudo técnico antes de ser aplicado os nossos produtos, mas sempre alertando, em caso de dúvidas, consulte o setor técnico e consulte o seu engenheiro. Né? Porque também a gente, essa parte estrutural, não tem como a Decorcrio também saber como foi feita a obra e tal. Então tem muitos detalhes. Né? Você está falando disso aí, eu estou lembrando de algumas coisas que acontecem na vida prática, que é bom eu falar um pouco. Que é o seguinte, muitas vezes a gente, como engenheiro, a gente faz o projeto, faz a parte estrutural, aí a casa começa o acabamento, né, o reboque, e aí tem clientes, proprietários que falam assim, agora eu não preciso mais do engenheiro, porque já fez a estrutura, e é um grande engano, porque muitas vezes, simplesmente o fato, às vezes, do engenheiro falar, olha, espera mais 2 dias para pintar, isso vai dar vamos dizer, vai diminuir um prejuízo, né? E vai dar uma qualidade para a obra enorme. Então, às vezes, simplesmente, mas ele só falou isso, mas só isso, quanto custou isso, né? Então, é muito importante esse acompanhamento realmente dos profissionais até o final da obra. Né? Sim, E porque, infelizmente, a gente sabe que mesmo a gente estando lá, por isso que eu falo, a mão de obra de pedreiro, né? O pessoal da obra tem que ser também muito bom, o assentador de piso tem que ser bom, porque é ele que vai assentar, por mais que nós profissionais
né, indicamos para ele aonde que é o início, como que vai ser, como é que vai ser os cortes, tudo. Quem vai estar aplicando é o azulejista, por exemplo, né? Ou é o pintor que vai fazer. Então, a gente sempre tem que recomendar e tem que, né, muitas vezes, o cliente ouvir que tem que ter um bom profissional. Eu acho que não é nem um custo, né? É uma garantia, né? Uma garantia, é uma garantia. Vai dar garantia. Não pode chamar de custo porque eu acho que é uma garantia mesmo que o cliente está tendo com o acompanhamento de um profissional. Né? E tudo isso, como a gente está falando, é que vai fazer com que a vida útil, né, da tua obra, né, vá durar mais e, consequentemente, isso traz economia. Sim, né? sim. É menos manutenção, menos ficar mexendo, mudando. Né? Isso tudo acho que é fundamental mesmo para a economia, durabilidade e também nessa parte de você sempre estar bonito. Né? E falando em sempre estar bonito, daqui a pouco nós vamos voltar, nós estamos terminando já o segundo bloco, nós vamos voltar a falar sobre essa parte que você tocou, que eu acho que é muito importante, da repintura. Certo. E mesmo naqueles casos onde a pessoa já tem sua casa construída, ela já está pintada, né? E ela precisa de uma nova pintura, né? A gente sabe que tem uma durabilidade, e isso eu gostaria que você falasse mais ou menos o prazo disso, e saber se é possível usar então a sua textura em cima de uma repintura. Certo. Tá? Então até daqui a pouco, voltamos já já.